completar, o Vasco executando o América Mineiro, vou te explicar o motivo. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e é sobre o Vasco, que decidiu executar o América Mineiro. Tudo por conta de uma especificidade no contrato de empréstimo do Figueiredo. Figueiredo tem tido uma participação importante no Coelho. Pois bem, para emprestar o Figueiredo, o Vasco exigiu a preferência na compra de dois atletas. Um desses jogadores, o Matheus Henrique, que foi recentemente negociado com o Shabab Al-Ahly. E é aqui que o bicho pega, o Vasco alega que não foi procurado pelo Vasco, o Vasco alega que não foi procurado pelo América para ter o direito da preferência, para eventualmente cobrir a oferta do Shabab. Diante disso, o Vasco está executando o América na justiça com a cobrança de R$1.300.000. Conversei agora há pouco, antes de gravar o vídeo, com o Fred Cascarto, que é o diretor executivo de futebol do América. Ele garante que o Coelho está bastante tranquilo em relação a isso, porque para que o Vasco pudesse levar adiante a contratação do Matheus Henrique, haveria a necessidade do acordo com o jogador. E o Matheus deixou bem claro para o América que não jogaria em outro clube brasileiro, que a ideia dele era se mudar para o exterior, mais especificamente para os Emirados Árabes Unidos. Aí eu perguntei, mas vocês no América sugeriram, conversaram com o Vasco? E a resposta foi não, enfim, pano para manga, confusão à vista entre Vasco e América na justiça. Que hoje, na reapresentação do elenco, será um dia de cobranças fortes no CT Moacir Barbosa. E não será feita a cobrança com presença de torcedor, não. Cobrança interna, da direção do Vasco, do futebol, aos jogadores e também à comissão técnica. Poderemos ter mudanças fortes. Dentro do Vasco da Gama? Poderemos. Jogadores afastados? Sim. Pode ter demissão? Sim. Pode ter apenas uma punição, um gelo em alguém? Enfim, eu vou detalhar isso agora aqui no vídeo. Jogadores vão se reapresentar hoje no CT Moacir Barbosa, não sei em que momento do dia você já está vendo esse vídeo, né? E a informação que eu tenho é que vai haver uma cobrança forte, uma reunião a portas fechadas, somente com o futebol, sem nenhum ambiente, né, sem nenhum elemento externo ao futebol. Não consegui confirmar se o presidente Pedrinho estará lá, mas o Felipe ficou muito incomodado, muito insatisfeito com o que aconteceu no clássico com o Flamengo, com a atuação, com o que vem acontecendo no Vasco nesse início de ano, em que ele, Felipe, também tem a sua participação na escolha de alguns jogadores. Mas, segundo eu soube, hoje o Felipe vai pedir a palavra e vai cobrar alguns atletas. Alguns ele vai ter reuniões isoladas, mas vai fazer cobranças ao grupo do Vasco da Gama. Porque é inaceitável, é inadmissível o mesmo sentimento que eu, você, torcedor vascaíno, tem, eles que são Vasco, que conhecem a história do Vasco, Pedrinho, Felipe, Luizinho Quintanilha, estão sentindo. A forma como o time se entrega em campo quando leva um gol, os erros individuais, erros em tomadas de decisões, isso tem que ser cobrado para redobrar a atenção, para redobrar o treinamento, para redobrar o interesse em jogar pelo Vasco, porque alguns parecem estão desinteressados. Ah, meu contrato vai acabar, não vai até o final do ano, não aceito ser negociado, vou ficar aqui. Não! Ninguém está fazendo um favor para o Vasco. Todos são muito bem remunerados e em dia. Há atrasos, e o Vasco disse isso, não sou eu, a nota oficial do Vasco disse isso, nenhum jogador veio a público para desmentir, que desde que assumiu em maio, a SAF do Vasco está em dia. Débitos anteriores ainda não foram quitados, que são do Vasco, mas foram feitos pela antiga gestão, mas são do Vasco da Gama SAF, estão sendo quitados aos poucos. Há algumas luvas em atraso? Sim. Mas contrato CLT, carteira e imagem estão em dia, segundo o Vasco disse. Não sou eu. E nenhum jogador veio a público dizer o contrário. Agora, eu não sei responder a você, torcedor, se as escolhas feitas pelo Carille são as melhores porque os jogadores foram os que melhor treinaram durante a semana. Não sei.
Porque o Vasco, lamentavelmente, de novo, voltou a fechar o CT. E é pedido de quem? É da comissão técnica? É pedido dos jogadores? Pode ser feito o pedido, sem dúvida nenhuma. Queremos privacidade, queremos trabalhar sem a presença das câmeras, sem a presença de elementos externos que possam levar essa informação adiante. Ok. Vamos fechar. Imaginemos que os jogadores do Vasco, vamos supor, os jogadores do Vasco virem para o Carille, Carille, ó, não queremos imprensa nenhuma, queremos trabalhar aqui de forma tranquila. O Carille vai lá, Pedrinho, Felipe, ó, beleza, beleza. Mas qual é a contrapartida que vocês vão nos dar? Vocês só pedem? Ah, não foi o jogador, foi o treinador, porque ele quer privacidade para trabalhar. Ok, qual é a contrapartida que o treinador dá? Esse levantamento feito aqui pelo Gustavo Dias, no perfil Gustavo Dias 1992, é assim que se trabalha, tá vendo, Júlio Brandt? Dando crédito. Esse levantamento aqui, ele mostra o quão ruim é o trabalho de 2 meses do técnico Fábio Carille. O time que menos finalizou no campeonato estadual, fraquíssimo campeonato estadual, menos que o rebaixado Bangu. O time que é o antepenúltimo no quesito dribles por jogo, menos que o rebaixado Bangu. Esses números falam muito pelo trabalho do Carille, que é muito ruim nesse início. Mas o Carille tem demonstrado nas entrevistas coletivas uma falta de habilidade nas respostas, um enfrentamento, em alguns momentos até uma soberba, como se eu sei e vocês não sabem. É essa impressão que me passa. E não é só impressão minha, não. Conversei com algumas pessoas que têm a mesma impressão. Tem alguns treinadores, não sei se é o caso do Fábio Carille, porque estou tendo contatos iniciais com ele, mas do que estou vendo, me parece que é nessa linha, que se acham acima do bem e do mal. O Fábio Carille, no dia que o Vasco abriu o treino pela primeira vez nessa temporada, ele fez questão de chamar a imprensa para mostrar os modelos de jogo que ele trabalha. Como quem diz, olha, eu tenho variações, eu fui campeão jogando assim, assado e tal, e numa aula para a imprensa. Professor Fábio Carille, podemos dialogar sobre futebol, sem problema nenhum. Vou falar por mim. Podemos dialogar sobre tática, sem problema nenhum. Talvez a nomenclatura que você use, eu não saiba a nomenclatura, mas sei o sentido da nomenclatura. Um treinador não é melhor que um jornalista não é melhor que um treinador. Mas a forma como está, pergunta e resposta, não está legal, não. E os resultados estão péssimos. Não. Os resultados e o desempenho estão péssimos. Vencemos o Botafogo, jogando muito bem, né? Atropelamos o Botafogo 1-0, ó, suado. Perdemos o Fluminense, perdemos o Flamengo várias vezes. E aí? Até quando? O Fábio Carille também tem que ser cobrado nessa reunião de hoje. Por que o professor Fábio Carille testou variações entre os jogos com o Flamengo e não as colocou em campo? Porque ele testou o Ryan de falso 9, Garré e Nuno por dentro. Por que não testou, não colocou isso em prática? Eles foram muito mal no treinamento mesmo, sério. O melhor era deixar o Verratti isolado lá, né? Tentando achar uma bola pro Verratti. Tá na hora de vários jogadores colocarem a mão na cabeça e falar assim, cara, não estou entregando nada. Ou eu peço para ir embora, ou eu revejo o que está acontecendo. Alguns têm que olhar para a própria barriga para saber se, inclusive, está em forma física. Tem jogador que não está em forma física até agora, março. E tem que ser cobrado. O novo reforço do Vasco, Lloyd, que nas lives falou que ia fazer acontecer 2 jogos contra o Flamengo, não fez e não aconteceu. Foi esperar um pouco mais. Mas me parece que o artista não pisou ainda no solo carioca. O Nuno, tranquilo, chegou, pisou, deu assistência, fez gol, se movimentou, sem fazer estardalhaço. O Garré me parece entrar na posição errada. Quero vê-lo um pouco mais. Mas o Lloyd, se o forte dele é 1 contra 1, o Wesley tomou a bola dele como adulto toma de criança, num carrinho com facilidade. O domínio não é o forte da casa, que ele deixou escapar a bola no clássico com o Flamengo. Toque para trás,
fazer uma graça, encarar para discutir? O Vasco precisa disso ou precisa de jogador de futebol? Vou esperar um pouquinho mais. Mas o que está sendo entregue até agora não justifica a fama conquistada com o torcedor. O torcedor vascaíno, como disse aí o amigo Fábio Azevedo, né, canal Fanático Vascaíno, ele trazendo aí de que terá, né, uma cobrança hoje no CT do Vasco. O Felipe Maestro vai pedir ali a palavra para poder fazer algumas cobranças com alguns jogadores, fazer uma reunião interna ali no Vasco para poder tentar melhorar, né? O Vasco tem aí esse período até o Campeonato Brasileiro de treinos, né? A equipe vai precisar se concentrar muito para começar o Campeonato Brasileiro de uma forma tranquila. E como ele falou, tem jogadores que precisam ser muito cobrados, porque até o momento não está numa forma física boa, né? Tem jogador acima do peso, tem jogador que não está rendendo o que era para estar rendendo. A gente já está no 3º mês do ano e o jogador ainda não está na forma física, é complicado. E vai dificultando cada vez mais. Como falamos ontem na live, o Vasco precisa muito, urgentemente, aí de resolver uma SAF, mas a situação vai se complicando cada vez mais. Parece que o Marinacos não vai mesmo fechar com o Vasco, né? Tá muito inclinado ao lado do São Paulo. E essas coisas aí ficam difíceis, né? Porque dificulta mais ainda a vida do Vasco da Gama. Então é isso aí, torcedor. À tarde voltamos com mais notícias, trazendo as informações sobre essa reunião. Esperamos fazer mais uma live hoje também para trazer as últimas do Vasco para você. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.